Para entendermos como ocorre o envelhecimento de uma população, precisamos conhecer conceitos básicos de demografia. Este será o tema principal da segunda parte da nossa disciplina. Para entendermos como ocorre o envelhecimento de uma população, precisamos conhecer conceitos básicos de demografia. Este será o tema principal da segunda parte da nossa disciplina. Vamos começar destacando qual é o foco principal da demografia. A demografia é a ciência responsável pelo estudo das populações humanas, fazendo uso de análises estatísticas e conceitos que auxiliam na compreensão da evolução desses grupos. Na demografia, a evolução da população é observada principalmente através da dinâmica dos nascimentos, óbitos e migrações. Na demografia, a evolução da população é observada principalmente através da dinâmica dos nascimentos, óbitos e migrações. No Brasil, a principal instituição que se dedica a entender a dinâmica demográfica da população é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Recentemente, o IBGE realizou o Censo Populacional de 2022 e no seu site você pode encontrar informações relevantes sobre a composição populacional de cada município e estado do Brasil, assim como de todo o país. No Brasil, a principal instituição que se dedica a entender a dinâmica demográfica da população é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Recentemente, o IBGE realizou o Censo Populacional de 2022 e no seu site você pode encontrar informações relevantes sobre a composição populacional de cada município e estado do Brasil, assim como de todo o país. Vou agora apresentar para vocês os principais conceitos demográficos que facilitam o entendimento da epidemiologia do envelhecimento de uma. O primeiro conceito é o da população absoluta. População absoluta representa o número total de habitantes de um lugar. Veja no gráfico como a população absoluta do Brasil cresceu entre 1872 e 2022 segundo censos demográficos realizados. Já a densidade demográfica é a taxa que mede o número de pessoas que vivem em um determinado espaço geográfico. Geralmente é calculada pela divisão do número de habitantes pelo total de quilômetros quadrados que aquele local possui. Por este motivo, a unidade Através do acesso ao site do IBGE podemos comparar a densidade demográfica de Manaus, em relação ao Amazonas, ao Brasil, a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Surpreendente, não é? A densidade demográfica de Manaus é maior que a do estado de São Paulo, sendo menor do que do Rio de Janeiro. Através do acesso ao site do IBGE podemos comparar a densidade demográfica de Manaus, em relação ao Amazonas, ao Brasil, a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Surpreendente, não é? A densidade demográfica de Manaus é maior que a do estado de São Paulo, sendo menor do que do Rio de Janeiro. Quando falamos de locais com muita densidade populacional, é importante estabelecer a qualidade do mesmo. Quando falamos de locais com muita densidade populacional, é importante estabelecer a qualidade do mesmo. Neste caso, podem existir locais superpopulosos ou densamente povoados. A superpopulação é um conceito aplicado quando a quantidade de pessoas excede os recursos sociais e econômicos para manter as mesmas. Ou seja, é um local. Por outro lado, existem locais densamente povoados. Este é o caso do Japão, no qual as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Este infográfico mostra a distribuição dos países segundo a sua densidade demográfica.
Como pode ser observado, os países mais densamente povoados se concentram, principalmente, no continente asiático e na Europa. Por outro lado, existem locais densamente povoados. Este é o caso do Japão, no qual as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Este infográfico mostra a distribuição dos países segundo a sua densidade demográfica. Como pode ser observado, os países mais densamente povoados se concentram, principalmente, no continente asiático e na Europa. Outro conceito importante é o da taxa de natalidade, que representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo. Outro conceito importante. Além da taxa de natalidade, também pode ser determinada a taxa de mortalidade de uma população. Esta taxa é calculada pela divisão do número de óbitos que ocorreu durante um ano em uma dada população pelo número total de habitantes no mesmo período. Além da taxa de natalidade, também pode ser determinada a taxa de mortalidade infantil também é um índice demográfico muito utilizado. Ela é expressa pelo número de óbitos de crianças até um ano de idade para cada 1.000 nascimentos. É um indicador social de extrema relevância e que vai afetar diretamente o envelhecimento de uma população. Taxas de mortalidade infantil baixas indicam maior desenvolvimento e condições de sobrevivência da população. O gráfico apresentado mostra que o Brasil apresentou uma importante queda na taxa de mortalidade infantil no período entre o censo de 2010 e o de 2022. Mesmo assim, comparado com países desenvolvidos, a mortalidade infantil é bastante alta. Por exemplo, em 2011 o Japão já apresentava uma taxa de mortalidade infantil em torno de 2 óbitos para cada 1.000 nascimentos vivos, e a União Europeia uma taxa de 4 óbitos a cada 1.000 nascimentos. Além da taxa de mortalidade infantil, a taxa de fecundidade é outro índice importante para a análise da dinâmica demográfica populacional. Ela representa uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher poderia ter ao longo da sua vida reprodutiva. Esta taxa é expressa pelo número de nascimentos que ocorrem em um dado ano por 1.000 mulheres que estão em idade fértil, ou seja, entre 15 a 49 anos. A taxa de fecundidade também está diretamente relacionada com os processos de urbanização e melhorias socioeconômicas e culturais de uma dada população. Melhores serviços de saúde, de acesso a métodos contraceptivos tendem a diminuir o número de filhos por mulher. No gráfico apresentado é possível observar que a taxa de fecundidade no Brasil vem diminuindo desde 1940. Além da taxa de mortalidade infantil, a taxa de fecundidade é outro índice importante para a análise da dinâmica demográfica populacional. Ela representa uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher poderia ter ao longo da sua vida reprodutiva. Esta taxa é expressa pelo número de nascimentos que ocorrem em um dado ano por 1.000 mulheres que estão em idade fértil, ou seja, entre 15 a 49 anos. A taxa de fecundidade também está diretamente relacionada com os processos de urbanização e melhorias socioeconômicas e culturais de uma dada população. Melhores serviços de saúde, de acesso a métodos contraceptivos tendem a diminuir o número de filhos por mulher. No gráfico apresentado é possível observar que a taxa de fecundidade no Brasil vem diminuindo desde 1940. Quando calculamos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, é possível estimarmos o crescimento vegetativo ou natural de uma dada população. Se a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, a população está crescendo. Ao contrário, se a taxa de mortalidade é maior que a de natalidade, a população vive um processo conhecido como crescimento negativo. De fato, o balanço entre as taxas de natalidade e mortalidade determinam se o crescimento populacional é maior ou menor. Outro índice demográfico relevante diz respeito à migração interna. Outro índice demográfico relevante diz respeito à migração interna e externa de uma dada população. Assim, o crescimento migratório de uma população é determinado pela subtração do número de pessoas que migraram para um determinado local em relação ao número de pessoas que emigraram deste local. O gráfico aqui apresentado mostra os principais fluxos migratórios entre as grandes regiões do
Além dos índices demográficos que já comentei, a esperança de vida ao nascer ou longevidade média de uma dada população é um importante índice a ser calculado e utilizado em estudos sobre a epidemiologia do envelhecimento. No Brasil, a esperança de vida é calculada pelo IBGE para cada idade e os dados são apresentados sob a forma de tábuas completas de mortalidade. Quando acessamos estas tabelas, podemos observar que, em 2022, a esperança de vida ao nascer no Brasil foi de 75,5 anos. Já a esperança de vida de uma pessoa com 60 anos de idade no mesmo ano foi estimada em 21,9 anos. Como podemos interpretar esta estimativa? Quando dizemos que a esperança de vida ao nascer é de 75,5 anos, quer dizer que é provável que 50% das pessoas que nasceram em 2022 estejam vivas quando tiverem 75,5 anos de idade. O mesmo serve para as pessoas que têm 60 anos, no qual 50% têm a probabilidade de estar viva quando tiverem 81,9 anos de idade. Além dos índices demográficos que já comentei, a esperança de vida ao nascer ou longevidade média de uma dada população é um importante índice a ser calculado e utilizado em estudos sobre a epidemiologia do envelhecimento. No Brasil, a esperança de vida é calculada pelo IBGE para cada idade e os dados são apresentados sob a forma de tábuas completas de mortalidade. Quando acessamos estas tabelas, podemos observar que, em 2022, a esperança de vida ao nascer no Brasil foi de 75,5 anos. Já a esperança de vida de uma pessoa com 60 anos de idade no mesmo ano foi estimada em 21,9 anos. Como podemos interpretar esta estimativa? Quando dizemos que a esperança de vida ao nascer é de 75,5 anos, quer dizer que é provável que 50% das pessoas que nasceram em 2022 estejam vivas quando tiverem 75,5 anos de idade. O mesmo serve para as pessoas que têm 60 anos, no qual 50% têm a probabilidade de estar viva quando tiverem 81,9 anos de idade. Além da longevidade média, a demografia também considera o conceito de longevidade máxima que uma determinada espécie. Além da longevidade média, a demografia também considera o conceito de longevidade máxima que uma determinada espécie pode alcançar. Até 1900 acreditava-se que o ser humano já havia atingido sua longevidade máxima, que seria de 111 anos de idade. Entretanto, indivíduos muito longevos ultrapassaram esta marca etária. Um estudo realizado na população sueca confirmou que, ainda que de modo mais lento, como o estudo feito na Suécia foi publicado em 2000, fiz uma busca adicional a fim de atualizar informações a respeito da questão relacionada à expectativa máxima de vida do ser humano. De fato, muitas investigações complementares foram conduzidas. Na investigação feita por McCarthy e Wang em 2023 sobre o tema, os autores concluíram que se houver um limite máximo para a vida humana, as populações humanas ainda não estão próximas a ele. Ou seja, é possível que pessoas vivam até idades muito mais avançadas que as registradas até o presente momento. Em relação ao envelhecimento populacional, existem também alguns índices demográficos que devem ser considerados. Este é o caso do cálculo da proporção de pessoas idosas de uma população que é feito através da divisão entre o número de pessoas com 65 anos ou mais, pelo número total da população. Este valor é então multiplicado por 100. Em relação ao envelhecimento populacional, existem também alguns índices demográficos que devem ser considerados. Este é o caso do cálculo da proporção de pessoas idosas de uma população que é feito através da divisão entre o número de pessoas com 65 anos ou mais, pelo número total da população. Este valor é então multiplicado por 100. Outro índice bastante utilizado para avaliar o envelhecimento populacional denomina-se índice de envelhecimento. Este índice é calculado através da divisão entre o número da população idosa com 65 anos ou mais e o número da população jovem com idade menor de 15 anos. Este índice, quando estiver mais próximo de 1, o índice de envelhecimento também pode ser apresentado como percentual entre 1 a 100%, sendo utilizado em estudos que investigam a evolução do envelhecimento de uma dada população. Por exemplo, no estudo conduzido por Clovis Schwank, as autoras avaliaram o quanto o índice de envelhecimento evoluiu no Brasil, entre 1972. O índice de envelhecimento também pode ser apresentado como percentual entre 1 a 100%, sendo utilizado em estudos que investigam a evolução do envelhecimento de uma dada população.
Por exemplo, no estudo conduzido por Clovis Schwank, as autoras avaliaram o quanto o índice de envelhecimento evoluiu no Brasil. A idade mediana da população, ou seja, a idade mediana da população, ou seja, aquela que divide a população em duas partes iguais, também pode ser utilizada. Como idosos estão geralmente aposentados, ou em processo de Como idosos estão geralmente aposentados, ou em processo de aposentadoria, a produção econômica da população é sustentada, principalmente pelos adultos. Por este motivo, existe um índice denominado taxa de dependência de idosos que é calculado pela divisão entre o número de pessoas com 65 anos dividida pelo número. Vejamos agora um exemplo de cálculo de alguns índices considerando uma população com 1 milhão de habitantes, no qual 150 mil pessoas têm 65 anos ou mais, 200 mil pessoas têm menos de 15 anos e a população ativa entre 15 e 64 anos seja de 650 mil pessoas. Nesta população, a proporção de idosos calculada será de 15%, o índice de envelhecimento de 75% e a taxa de dependência de idosos igual a 23%. Vamos agora fixar um pouco mais este conteúdo através da realidade. Para fazer este trabalho você precisará o link que aparece no slide e que tem as palavras IBGE, cidades, Brasil, panorama. Para fazer este trabalho você precisará o link que aparece no slide e que tem as palavras IBGE, cidades, Brasil, panorama. Na área buscar, digite o nome da cidade que você escolheu. No meu caso, eu escolhi Manaus, e portanto você deve escolher outra cidade para fazer o seu trabalho. Com base nas informações contidas nesta página, responda o questionário eletrônico do segundo. Até a próxima aula. Até a próxima aula.